Você já se perguntou como era o mundo antes do dilúvio? Como eram as pessoas? O que faziam? Como viviam? E nosso planeta em si? Era muito diferente? Não saia daí, porque no vídeo de hoje vamos nos aprofundar em como era o nosso mundo antes do dilúvio. Então já deixa o like e se inscreve no canal, e vamos pro vídeo. Antes do dilúvio, o mundo era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. As histórias e tradições que falam desse período, especialmente as narrativas bíblicas, descrevem uma humanidade que vivia em um ambiente único, com características que a distinguiam profundamente do mundo pós-diluviano. A atmosfera era densa e úmida, com uma camada de vapor que envolvia a Terra, criando um efeito estufa natural. Esse fenômeno proporcionava um clima uniforme e ameno em toda a superfície do planeta, sem as extremas variações de temperatura que experimentamos hoje. A vegetação era exuberante e abundante, com florestas e jardins que se estendiam por vastas áreas, nutridas por uma combinação de chuvas regulares e umidade constante. O mundo era um lugar de características únicas, marcado por uma atmosfera e condições ambientais que diferiam profundamente das que conhecemos hoje. A Terra era envolta por uma camada de vapor de água, frequentemente chamada de odossel atmosférico ou o firmamento, que criava um efeito estufa global. Esse dossel mantinha o clima estável e temperado em toda a superfície do planeta, sem as grandes variações de temperatura entre dia e noite ou entre as estações do ano. A ausência de chuvas torrenciais, como as que ocorrem hoje, era compensada por uma umidade constante que brotava da terra em forma de névoa ou orvalho, nutrindo a vegetação de maneira uniforme. Essa condição climática permitia que a vida florescesse de forma exuberante, com florestas densas, plantas gigantescas e uma biodiversidade rica e abundante. A longevidade humana era uma das características mais impressionantes desse período. As pessoas viviam centenas de anos, com alguns indivíduos alcançando idades próximas de 1000 anos, como é descrito nas genealogias bíblicas. Essa longevidade é frequentemente associada às condições ambientais ideais, como a proteção oferecida pelo dossel de vapor contra os raios ultravioleta do Sol, que são prejudiciais ao DNA e aceleram o envelhecimento. Além disso, a dieta das pessoas era baseada principalmente em vegetais, frutas e grãos, o que, combinado com a pureza do ambiente, contribuía para uma saúde robusta e uma vida longa. A sociedade humana era organizada em famílias e clãs, com uma população que crescia rapidamente. As pessoas viviam em comunidades que se espalhavam por vastas áreas, aproveitando a fertilidade da terra e a abundância de recursos naturais. No entanto, apesar das condições aparentemente perfeitas, a humanidade começou a se corromper. A violência, a imoralidade e a idolatria se espalharam, levando a um afastamento generalizado dos princípios divinos. A Bíblia descreve que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Essa corrupção moral atingiu níveis tão alarmantes que Deus decidiu intervir de forma drástica. Deus decidiu trazer o dilúvio como um ato de juízo e restauração diante da crescente corrupção e maldade que dominavam a humanidade. Segundo as narrativas bíblicas, especialmente no livro de Gênesis, a terra havia se tornado um lugar onde a violência, a imoralidade e a rebeldia contra Deus eram generalizadas. A Bíblia descreve que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Em outras palavras, o coração humano estava completamente voltado para o pecado, e a sociedade havia se distanciado de maneira profunda e irremediável dos princípios divinos. Deus, em sua justiça, não podia ignorar essa situação. A corrupção moral e espiritual havia atingido um nível tão alarmante que a humanidade estava à beira da autodestruição. A violência era tão comum que a vida humana havia perdido seu valor, e a criação como um todo sofria as consequências do pecado. Além disso, a humanidade havia se afastado de seu propósito original, que era viver em comunhão com Deus e refletir sua imagem e caráter no mundo. Em vez disso, as pessoas estavam mergulhadas em idolatria, egoísmo e práticas que contradiziam completamente a vontade de Deus. No entanto, a decisão de Deus de trazer o dilúvio não foi tomada de forma impulsiva ou sem aviso. A Bíblia relata que Deus deu à humanidade um período de graça, durante o qual Noé, um homem justo e íntegro, foi chamado para pregar e alertar as pessoas sobre o juízo iminente.
Por 120 anos, Noé construiu a arca e advertiu seus contemporâneos, convidando-os ao arrependimento. No entanto, ninguém, além de sua família imediata, deu ouvidos à sua mensagem. A humanidade, em sua maioria, permaneceu endurecida em seu pecado, recusando-se a mudar de caminho. O dilúvio foi um evento cataclísmico que alterou radicalmente a face da Terra. As janelas dos céus se abriram, e o dossel de vapor que envolvia o planeta desabou em forma de chuva torrencial, enquanto as fontes do grande abismo se romperam, liberando águas subterrâneas que inundaram a superfície. A combinação desses fenômenos resultou em uma inundação global que durou 40 dias e 40 noites, submergindo montanhas e destruindo toda a vida que respirava, exceto aquela que foi preservada na Arca de Noé. Após o dilúvio, o clima da Terra mudou drasticamente. O dossel de vapor havia desaparecido, expondo o planeta às variações climáticas e às estações do ano, como conhecemos hoje. A longevidade humana diminuiu significativamente, e o ecossistema foi transformado, dando início a uma nova era na história da Terra e da humanidade. O dilúvio, como descrito nas narrativas bíblicas, representa um momento crucial na história da humanidade, onde a justiça e a misericórdia de Deus se entrelaçam de maneira profunda. Diante de uma humanidade completamente corrompida, mergulhada em violência, imoralidade e rebeldia, Deus agiu para restaurar a ordem e preservar a integridade de sua criação. A decisão de trazer o dilúvio não foi tomada de forma precipitada, mas foi precedida por um longo período de graça, durante o qual Noé, como mensageiro de Deus, alertou as pessoas sobre o juízo iminente e as convidou ao arrependimento. No entanto, a maioria escolheu ignorar o aviso, permanecendo endurecida em seu pecado. Ao trazer o dilúvio, Deus demonstrou sua justiça ao lidar com o pecado de forma decisiva, mas também revelou sua misericórdia ao preservar Noé e sua família, oferecendo à humanidade um novo começo. A arca tornou-se um símbolo da provisão divina para aqueles que escolhem obedecer e confiar em Deus, mesmo em meio a um mundo corrupto. Após o dilúvio, a aliança estabelecida com Noé e o compromisso de nunca mais destruir a terra com água reforçam a natureza graciosa de Deus, que, mesmo em meio ao juízo, busca restaurar e renovar. Portanto, o dilúvio não foi apenas um evento de destruição, mas também um ato de redenção. Ele nos lembra da seriedade do pecado e da necessidade de vivermos em harmonia com os princípios divinos, ao mesmo tempo em que aponta para a esperança de um novo começo, oferecido pela graça de Deus. Essa narrativa continua a ressoar como um chamado ao arrependimento, à obediência e à confiança na justiça. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui, tenham uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Amém.